Olá, eu sou o professor Célio e hoje vamos trabalhar a segunda parte da variação linguística. Mas o que seria variação linguística? Eu já vou te contar, mas antes eu vou te pedir para você dar aquele like, acionar o sininho, comentar. E é o seguinte, meu querido, se no final, a gente vai fazer um trato, se no final o vídeo não te acrescentou nada, você pode cancelar e a amizade continua, beleza? Vamos para o que interessa. O que seria variação linguística? Variação linguística, bem simples para você entender. São modos de uso da linguagem dentro de um mesmo idioma. Então, existe forma de você falar levando em consideração o contexto, espaço geográfico, e assim a gente vai construindo aqui para você entender, ok? Nós já falamos da variação no outro vídeo, já falamos da variação diatópica, que são variações geográficas, já falamos das variações diacrônicas, que são variações que levam em consideração a passagem do tempo, a história. Então, de acordo com a história, a língua vai se modificando, tá? E hoje a gente vai falar de variações diastráticas e variações diafásicas. Ok? Bom, e o que seria variação diastrática? Variação diastrática, galera, é um tipo de variação que ocorre dentro de grupos específicos. O que seria isso? Bom, nós temos os grupos dos médicos, temos grupos, por exemplo, de sufistas, nós temos grupos de professores, grupos de jovens, assim, e assim sucessivamente. Então, as variações diastráticas vão ocorrer dentro de grupos específicos. Fechou? Então, vamos para o próximo slide, para você entender isso passo a passo. Ok? Não sai do vídeo, não. Continua aí. Bom, a variação diastrática vai nos levar ao conceito, por exemplo, de gírias e jargões. É claro que a coisa é muito ampla, é muito mais ampla do que isso. A gente não vai encerrar o estudo só nesse vídeo. É necessário o estudante aprofundar. Mas eu estou te dando aqui um parâmetro, um pontapé inicial para você se dedicar aos seus estudos. Isso não se encerra nesse vídeo aqui, tá bom? A coisa é muito mais ampla. Então, a gente vai abrir o leque aqui, começar a abrir o leque para você e você vai seguir a sua vida aí, tá bom? Então, a variação diastrática vai nos levar ao conceito de gírias e jargões. O que são gírias? Bom, gírias são variações linguísticas que vão acontecer dentro de determinados grupos. E os jargões, professor? Os jargões vão acontecer dentro de determinado grupo de profissionais. Determinados grupos profissionais. Aí nós temos o quê? Os grupos dos médicos, os grupos por exemplo, dos sufistas, os grupos dos policiais e assim por diante. Beleza? Vamos para o próximo slide para você entender passo a passo. Lembrando o trato. Se no final não acrescentou nada, você cancela o like e a amizade continua, tá? Vamos lá. Próximo. Por exemplo, eu já expliquei o que é gíria. E vou agora citar para você um exemplo de gíria de médico, por exemplo. Então, os médicos, para facilitar lá, entre eles lá, a comunicação, né, ele tem ali a gíria dele. Por exemplo, o que seria um PAF? O que seria um PAF? O PAF seria o quê? Um projeto de arma de fogo. Tá? Isso é uma gíria médica. E uma gíria de surfista, por exemplo. O que seria irado?
Não tem nada a ver com ira, de você ficar irado, ficar nervoso. Não é. Irado, para o surfista, é assim, muito agitado, né? Tormentoso, né? Emocionante. Para o surfista é isso, irado é isso. Beleza? Então a gente já viu as gírias. Vamos ver agora alguns jargões de médico. Vamos lá. Jargões, a gente já viu o que é jargões. São variações linguísticas utilizadas por grupos de profissionais. Beleza? Então, assim, o que seria o benigno? A palavra benigno é um jargão médico, que quer dizer o quê? Algo que não vai chegar, né, afetar muito a tua saúde. É algo que tem solução. E o maligno? Bom, num outro contexto, o maligno, dentro da igreja, por exemplo, o maligno seria relacionado ao mal, né? A coisa diabólica. Por exemplo, dentro de um contexto religioso. No contexto médico, o maligno já é o quê? Aquilo que não tem cura. E uma incisão? Incisão o quê? Seria uma abertura, né? Você vai fazer uma cirurgia, ele tem que fazer uma incisão. E gástrico? Gástrico está relacionado a quê? A estômago. E aqui embaixo nós temos um jargão de policial. Elemento. É muito utilizado pelos policiais. A palavra elemento. O elemento fugiu, o elemento deu fuga, o elemento correu e assim por diante. Beleza? Vamos lá. Próximo. Agora, gente, a gente vai trabalhar a variação diafásica. E essa variação vai nos levar ao conceito, vai nos remeter ao conceito de formal e informal, de culto e de coloquial, ok? O que seria formal? Por exemplo, formal é tudo aquilo que está dentro da formalidade. O que seria uma variação formal? Formal é a variação linguística que obedece os rigores das normas gramaticais. Ou seja, você terá que se preocupar com a pronúncia, com a escrita, né, com a ortografia, e terá que se preocupar com vários conceitos que envolvem a formalidade, que envolvem o uso da gramática normativa, ok? E o informal? O informal é um tipo de uso da língua em que você não está preocupado com a gramática normativa. Onde eu vou usar o nível formal? O nível culto da língua? Bom, você vai usar dentro das escolas, você vai usar numa entrevista de emprego, você vai usar numa conversa com a autoridade, você vai usar numa conversa com o professor, você vai usar o nível formal, o nível culto da língua. O informal, você vai usar com quem? Com seus colegas, né? Numa roda de bar, numa partida de futebol. Até dentro de uma escola você pode usar com seus colegas, mas lá no pátio, dentro da sala de aula, o ideal é você usar a formalidade. Vamos passar aqui para o próximo slide. Então aqui a gente já falou que é culto, né, que são os níveis da língua, né, nível culto e nível coloquial. A gente já falou. Já falamos de formalidade, isso que obedece os rigores das normas gramaticais, e já falamos da informalidade, né, da variação, né, linguística usando a informalidade. Bom, aqui nós temos dois exemplos de formal e informal, né, o culto, né, e o coloquial.
Aqui. Você está bem? Bom, isso aqui não precisa ser muito inteligente para entender que é o nível culto. E embaixo, você está bem? Você está bem? Olha só, aqui você vai usar, né, com seus amigos, num contexto informal. Então, a variação diafásica leva em conta a situação no qual o falante se encontra. Tá? É como a gente já explicou e vou frisar novamente. Você não fala, você não se comunica com um presidente da República, por exemplo, com um deputado, com qualquer autoridade, da mesma forma que você se comunica com seus amigos. Tá? Você tem que se adequar a sua fala ao momento, à situação. Por isso que é diafásica. Entendeu, gente? Você não conversa dentro de casa da mesma forma que você conversa com seu professor, que você conversa com autoridade. Então, tudo envolve a situação. Por isso que é a variação, dá-se o nome de variação diafásica. Mas temos que ter o cuidado, galera, para não cair naquela coisa, naquele conceito que a gente chama de preconceito linguístico. É bom ficar claro que dentro da sociedade existe a variação de prestígio, né, a norma culta, e a variação estigmatizada, ou seja, a culta, aquela mais aceita, mais valorizada, e a estigmatizada, que é aquela menos aceita e até, né, sofre, né, um certo preconceito. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não cair na questão, né, no vício, né, do preconceito linguístico. Tá bom, galera? Por hoje é só. Friso mais uma vez, deixa o seu like. Se não serviu, você pode cancelar. Você que já deixou, pode cancelar. E até a próxima. Tchau, tchau.